O Gino Margotto, ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa, especialista em agricultura biodinâmica e é consultor em agricultura regenerativa. São 20 minutos onde nós vamos aprender muito com o Gino. Gino, por favor. Quando me convidaram, o tema era microbiologia do solo, processos e importância. Então, me baseei muito em passar para vocês um pouco do que eu aprendi sobre o que a gente hoje compreende sobre microbiologia e dentro dela também um pouco da microbiologia do solo. Para falar um pouco do que eu vou estar passando para vocês, eu acho que eu me concentrei bastante em falar sobre alguns conceitos e sobre o que há de novo dentro dessa descoberta, do que a microbiologia tem descoberto novo, principalmente nesses últimos 10 anos. Eu acho que tem muita mudança acontecendo e muitas vezes, já no Brasil, a gente também está com muita pesquisa em cima, só que às vezes não chega acessível ou demora um pouco para chegar ao agricultor. Bom, de qualquer forma, o título inteiro da minha palestra, a Laura pediu, Gino, a gente tem que cortar, senão fica muito grande. Era para falar sobre a revolução microscópica, mas para a gente entender como a microbiologia tem modificado os conceitos sobre medicina, agricultura e evolução. É isso aí, ó. Como a microbiologia tem modificado o nosso entendimento sobre evolução, medicina e agricultura. Que acaba que eu vou tentar fazer um panorama e eu dividi em 3 partes o que eu tenho para falar com vocês. Foi a maneira que eu consegui encaixar um pouco e para vocês conseguirem também internalizar e pensar em absorver um pouco de tanta informação que vai ser passada aqui e que às vezes são paradigmas que a gente tem que estar quebrando, porque são coisas que, embora sejam estudos já antigos, mas são conceitos novos dentro daquilo que a gente está apresentando nesses últimos 10 anos. Então, comecei com um prólogo. Eu peguei uma frase do Carl Sagan, hoje ele está muito ligado a muita coisa que a gente vai ver aqui, embora vai ser, eu acho que, o único homem do qual eu vou estar falando aqui hoje. Ele mais um só. Porque hoje eu quero dedicar muito. Hoje eu fiz uma contagem para saber 20% das pessoas que estão aqui hoje participando são mulheres. E eu queria ver isso mais, eu queria dar os parabéns a elas. A gente acabou... Há uma semana atrás foi aniversário da Mãe Terra, o Dia da Terra, né? E daqui a alguns dias já é o Dia das Mães. Então, nesse meio tempo, é sempre bom a gente lembrar as origens da gente e agradecer sempre a essas mulheres maravilhosas que acompanham a gente, que cada dia tem mais força. Mas vocês vão entender um pouquinho mais um pouco dessa homenagem. Hoje a gente tem aqui 125 mulheres inscritas e 400 e alguma coisa de homens, que vão formar 600 pessoas inscritas. Eu acho que era o total que a gente conseguia, era o objetivo nosso. Eu quero dar parabéns à organização. Tá? E Carl Sagan deu uma frase que nós somos uma maneira do universo se autoconhecer. O que isso quer dizer? Isso a gente vai desenvolver um pouco durante a palestra, por isso que esse é o prólogo, é o primeiro, é o início. Mas a forma da gente se conhecer ou conhecer o universo, talvez seja um pouco da evolução que o universo programou para a gente. Nós somos, na verdade, o que diferencia o ser humano de todos os outros seres é que a gente tem a capacidade de medir e nós conseguimos comparar e mensurar. Se você for perceber, nenhum outro ser consegue fazer isso. Na verdade, a noção de espaço e tempo
ela é inata do ser humano. A gente começou a comparar as coisas e começou a criar proporções e tempo. Com isso a gente tem o que é grande, o que é pequeno. A gente tem noção de velocidade, o que é rápido, o que não é. E só nós temos isso. E essa noção de espaço e tempo, ela é muito inata do ser humano e de uma característica que daqui a pouco também a gente vai estar falando. Quando a gente fala sobre espaço, sobre tamanho, grande, alto, pequeno, a gente tenta comparar algumas coisas, mas será que a gente tem exato o tamanho do que é grande ou do que é pequeno para a gente? Isso aqui é um pedacinho do Sol. Aqui estão os planetas, os planetas de pedra, né, de material mineral. Os outros são os gasosos. A seta aqui está indicando a Terra. Só para ter uma comparação em tamanho, em escala, não de distância, mas em escala de tamanho, de proporção. Essa, o Y-Scuti, ela é a segunda maior estrela que a gente tem, que a gente observou já no universo. Ali não dá para ver o Sol perto dela. Quando a gente aumenta 7 vezes, o Sol é esse pixelzinho que está aqui. A Stephenson 218, o Y-Scuti, ela tem 2,5, 10 elevado a 12. Agora, o pessoal que gosta de microbiologia, que já está fazendo alguma coisa, ou acompanha os rótulos, vão começar a prestar atenção no que é 10 elevado a alguma coisa. A Stephenson, ela é um pouco maior do que o Y-Scuti, questão de meio vezes 10 a 12 metros. A gente tem um homem, vamos colocar aqui uma pessoa alta aqui, com 2 metros de altura. Imagina uma proporção, se perto da Stephenson, um homem de 2 metros. O que isso quer dizer? Um átomo de hidrogênio, que é o menor átomo que a gente tem, ele mede 120 picômetros. Picômetros é 10 a menos 12. Se a gente for comparar, a gente para Stephenson é menor 60 vezes do que um átomo de hidrogênio. O Sol tem 1,4 vezes 10 a nona metros. 1,4 vezes 10 a nona. 10 a nona é um número bom para quem multiplica micro-organismo, né? O menor transistor que o homem produziu, a IBM produziu há pouco tempo atrás, mede 2 vezes 10 a menos 9, 2 nanômetros. Ou seja, a gente está para o Sol, como o menor transistor que a gente tem, é um condutor que vai no chip de telefone, de computador. Está o homem para ele. Dentro do Sol cabem 1,3 milhões de Terra. Dentro da Stephenson 2,18, aquela lá, cabem 8 bilhões de sóis. A Terra tem 13 vezes 10 a sexta metros de diâmetro. Já a Lua tem 3,5 vezes 10 a sexta de diâmetro, 3,5 milhões, né? O homem, 2 metros. Eu coloquei ali porque fica mais próximo para a gente comparar com o tamanho de uma bactéria, que é 2 vezes 10 a menos 6. Então, um homem em cima da Lua seria um pouquinho menor do que uma bactéria em cima do homem.
Um grão de mostarda mede 2 vezes 10 a menos 3. Ele é 1000 vezes maior do que uma bactéria. E Gino, por que você fica falando isso? Porque a gente muitas vezes não tem noção de tamanho. A gente às vezes coloca, pensa que as coisas não existem porque a gente não vê. E isso é revolução microscópica, a gente também agora está conseguindo ver. Só para vocês terem ideia, o microscópio mais potente do mundo hoje, ele consegue enxergar a 43 picômetros. Isso quer dizer 1/3 do raio atômico do hidrogênio. Então a gente já consegue observar algumas coisas. Acho que é o último telescópio agora, a gente vai tentar ver até muito próximo ao Big Bang, né? Mas o que era pequeno, a gente agora está começando a descobrir. E o engraçado é que todas as leis da física que funcionam para a maior estrela, funcionam para o menor átomo, para a menor partícula de átomo. Tudo é regido pelas mesmas leis da física. O universo é um só. E as leis são uma só para todo mundo. Se a gente não conseguiu decifrar elas ainda, que sejam iguais, tanto para o pequeno ou para o maior, em cima e embaixo, a gente ainda não conseguiu decifrar elas. Porque tem que funcionar por igual, porque o universo é um só. Pelo menos esse nosso. Aí eu coloquei agora outra medida da gente, que é o tempo. Se a gente for observar, que aqui ficou meio ruim, mas a formação da Terra, 4.500 milhões de anos, 4,5 bilhões de anos. 2,5 bilhões de anos atrás, os primeiros seres vivos na Terra. A gente for andar um pouquinho mais, ficou ruim para ver. Mas, se eu não me engano, há 438 milhões de anos, as primeiras florestas. 438 milhões de anos, as primeiras florestas, não os vegetais, mas as florestas que estão aqui. Os primeiros seres vivos há 2,5 bilhões de anos. O homem, como hominídeo, apareceu há 5,3 milhões de anos. Os primeiros homo sapiens ancestrais a 1,5. A primeira civilização a 0,01. Há 10 mil anos atrás, a gente evoluiu como civilização. E a gente começou esse processo de pensar, ou seja, de medir e ter consciência do que é espaço e do que é tempo. Se a gente for fazer uma escala geológica do tempo, ou seja, transformar todo esse dia do universo, desde que ele nasceu, a Terra nasceu há 4,5 bilhões de anos atrás, em 24 horas. O que é que a gente vai ter? Às 10 da manhã, começa a ter os primeiros seres vivos. A gente vai chegar lá pelas 10 da noite, pelas 10 da noite, não, às 9 e pouco da noite, os primeiros seres vivos, lá pelas 10 da noite, as primeiras florestas. O Quaternário, há 1.800 anos atrás, ou seja, quando você começa a aparecer os primeiros Homo sapiens ancestrais nossos, não Homo sapiens sapiens, que é o Homo sapiens moderno, às 23 horas, 59 minutos e 25 segundos. A nossa civilização, que tem 10 mil anos, o período Holoceno, que a gente chama, a gente está em um dia a exatamente um piscar de olho, a 0,02 segundos de tempo, se fosse durar um dia. E por que eu falo isso? É porque todas as formas de medir que a gente tem, que a gente desenvolveu, elas ficaram comparativas a nós mesmos.
Isso está certo ou errado? Está certo, não tem certo e errado. Foi o jeito que a gente conseguiu desenvolver para a gente construir toda essa narrativa que se chama civilização humana e a gente tentar entender o universo. Talvez o grande propósito do universo da gente evoluir é exatamente para estar entendendo ele. Então, tudo que a gente mede, a gente compara nós mesmos, a um único indivíduo e num único ciclo de vida. Então, tudo que a gente tem de alto, baixo, grande ou não, é devido ao tamanho da gente. E tudo que a gente tem de velho, ou durável ou não, a gente acaba desenvolvendo também pelo período de vida da gente. Isso é o individualismo, no qual a gente tem o antropoceno, o desenvolvimento da ciência, ela também foi desenvolvida dentro do antropocentrismo. Isso dá toda essa noção que a gente tem de muito ou pouco, de pequeno ou grande, devido a esses pontos. E isso vai refletir na ciência, na economia, no próprio desenvolvimento do ser humano, sempre baseado no indivíduo. E nós somos os únicos seres que se baseia num único indivíduo. E no ato, são as cientistas que mudaram a minha percepção de vida. Eu quero ter o prazer de homenagear essas pessoas. Algumas eu cheguei a conhecer, a maioria delas não, tá? Ana Maria Primavera, que todo mundo conhece. Em 1968, na verdade, em 1950, ela tentou montar o filme, filmou de 62 a 68 e em 68 lançou. Vocês querem saber o que é Vida de Solo? Em 1968, a gente já tinha um filme animado, feito pela Ana Maria Primavera, falando muita coisa sobre o que é solo. Depois o Daniel vai falar sobre cadeia alimentar do solo, que ela em 68 já estava falando. Em 1979, Manejo Ecológico do Solo, a primeira edição. Eu, sinceramente, não li, eu era um quimicista, me formei quimicista dentro da UFV. Eu tenho esse mundo, eu comecei a perceber tudo isso há menos de 10 anos. Primavera já falava que um solo sadio é bem agregado, com grumos estáveis ao impacto da chuva para garantir a porosidade superficial, onde entra ar e água. Tem uma camada porosa na superfície que não pode ser revolvida pela aração, mas mantida na superfície. Isso ela já falava antes ali do manejo ecológico do solo. É isso que a gente tenta fazer com um plantio direto, é isso que a agricultura regenerativa tenta. E é isso que a gente tenta fazer. Ontem eu estava conversando, tive o prazer de conhecer a doutora Yamada e ele estava me falando exatamente sobre isso. Aí eu acabei colocando um pouco sobre isso também. Aí, devido a Ana Maria Primavera, eu comecei a estudar um pouco mais dela, a gente vai começar a perceber o que a gente tem no solo. Um solo agrícola saudável, ele pode ter até 500 bilhões de bactérias. 1 grama de solo, tá? Actinomicetos, até 2 vezes 10 a sétima. O pessoal que lida com microbiologia gosta dos 10 a alguma coisa. Fungo, até 1 vezes 10 a sexta, numa grama de solo. Protozoários, algas, leveduras, nematóides. A gente tem nematóide, a grande maioria dos nematóides são benéficos. Numa grama de solo, a gente consegue achar mais de 10 mil espécies de micro-organismos diferentes. Em 1 grama de solo. Basicamente, todos os micro-organismos que a gente tem, que a gente desenvolveu, que foi para pesquisa, é importante a pesquisa, para saber o que está fazendo aqueles micro-organismos? Sim, mas a grande maioria deles foi tirada do solo. Foi tirado de um solo saudável. Se você pegar todas as pesquisas que tem para desenvolvimento de micro-organismo isolado, vocês vão achar gente indo em manguezal, gente indo vasculhando plantas xerófitas, mandacaru, gente indo na Mata Atlântica, na Mata Amazônica, pegando o solo e peneirando para selecionar, tirar de todo um grupo comunitário que tem ali, para colocar um produto para vocês estarem comprando depois.
É importante isso? É super importante, mas será que a gente não pode facilitar um pouquinho? O que a gente conhece, só para vocês terem ideia, infelizmente a qualidade ficou um pouco ruim, mas eu vou ver aqui se eu consigo enxergar. A parte de baixo fala só sobre micro-organismos. Nematóides, o que a gente conhece de nematóide? De 2 a 2,5% do que existe. O resto a gente não identificou. Fungos, 1,5% a 3,5% a gente identificou, o resto a gente não conhece. Bactéria, de 4% a 5%, o resto a gente não conhece. 1 grama de solo, eu volto naquele slide anterior, a gente chega a ter 10 mil espécies em 1 grama de solo, de micro-organismos diferentes. Será que é um só que vai resolver para todo mundo? Aqui, devido também a esse estudo com a Ana Maria Primavesi, você consegue achar diversos estudos dentro da internet, entra lá no Google Acadêmico, digita o que você quer. Aqui é uma pesquisa sobre diversidade microbiana distinta em solo sobre agricultura orgânica e convencional, a longo prazo. Aqui são 14 anos de estudo. Você vê que a microbiota ela se desenvolve diferente de acordo com o manejo. Isso a gente tem várias pesquisas provando isso. Gina é melhor ou pior? A gente tem que estudar realmente. Aí entra a pesquisa para estar te falando. A diversidade, isso eu posso te falar, é bem maior em solos onde você planeja com um cultivo mínimo ou com uma coisa, ou com um pensamento mais racional do que você está fazendo. Esse é famoso, né? Andreotti passa ele muito também, homenagear ele, peguei de algumas palestras. Também análise de solo, de micro-organismos, em plantio convencional, plantio direto e orgânico, vendo a rede de interação. Eu vou estar falando muito sobre rede de interação. Laura, eu vou extrapolar o tempo aqui, mas eu vou estar tentando mostrar para vocês que é muito importante a gente falar sobre rede de interação. Isso tudo vai fazer parte para a gente entender, a gente vai voltar lá atrás, porque o universo é cíclico também, então a gente vai fazer essa ciclagem para a gente estar entendendo que cada vez mais a ciência está mostrando, é isso daqui, a interação entre micro-organismos e a interação entre micro-organismos e um outro ser. Mais para frente, com uma outra pesquisadora. Aqui também vários tipos de plantio, aqui tem também biodinâmico no meio, a gente mostrando a diversidade diferente, tanto para bactéria, para fungo, para protista, para nematóide, os clusters, como se diferem quando a gente vai estar trabalhando com plantio convencional, para o plantio orgânico ou biodinâmico. Funções do micro-organismo no solo, isso daí acho que não adianta ficar falando isso daí para vocês, isso daí hoje em dia todas as palestras vão estar falando, tanto é que eu peguei isso daqui para fazer uma homenagem à CropLife, eu tirei até do site dela, funções dos micro-organismos no solo, mineralização da matéria orgânica, circulação de componentes e síntese de proteína, é comida, é vida que tem no solo. Quando a gente fala em vida, toda a vida é constituída de minerais. A gente às vezes pensa, eu tenho que jogar alguma coisa no solo. 98% do que a gente tem, 95% dos constituintes da gente ou de qualquer outro ser vivo é carbono, hidrogênio e oxigênio. Isso a gente tem no ar e na água. O resto que são minerais. E esses minerais também vão estar dentro de todos os micro-organismos, que vão estar ciclando vida dentro do solo. Então, a circulação de elementos, empregando a síntese de estruturas biológicas, eles vão estar produzindo metabólitos que a planta vai estar consumindo, eles vão estar degradando ou se alimentando das rochas que vão estar ali, distribuindo isso para as plantas. E um outro dado, isso não tinha lá no site da CropLife, é que a população microbiana na rizosfera ela é 10 a 100 vezes maior do que no solo nu, do que nas outras partes do solo. Então, se você quer ter micro-organismo,
você precisa de planta, você precisa de raiz. E isso encaixa também naquilo que o gás que a gente vem empregando. Micro-organismo, planta de cobertura, solo sempre verde. Entra uma outra mulher, doutora Joana Doberenheiner. Infelizmente, eu acho que a gente não fez todo o merecimento até hoje que ela precisava ter. Todo o desenvolvimento do programa de melhoramento de soja dos anos 60 se baseou na fixação biológica fixação biológica de nitrogênio, graças a ela bater o pé e peitar todo mundo. Doutor Sebastião está aí? Se eu estiver falando besteira, depois você me puxa a orelha. Ela descreveu mais de 9 novas espécies de bactérias diazotróficas. Ela não trabalhou só com Rhizobium. Hoje o mundo sabe que a gente tem Azospirillum, Glaucocenotobacter, várias outras bactérias que vivem em simbiose com as plantas, graças à pesquisa dela e das pessoas que estavam ligadas a ela. Ela gera para o país, para a agricultura hoje, uma economia estimada em 2 bilhões de dólares ano. Pensou ter comprado nitrogênio para aplicar na soja, no feijão aqui? Com ela, aqui não é uma pesquisa dela, porque é uma pesquisa nova de 2015, falando sobre rizofagia. Aí a gente começa a entender um pouco melhor como os micro-organismos também trabalham dentro das plantas. Um processo novo que a gente começa a entender que os micro-organismos passeiam dentro da planta e a planta consegue se alimentar desses micro-organismos por um processo oxidativo. Depois, se vocês quiserem, vocês têm como baixar. E nisso que, só para vocês terem ideia, os micro-organismos aqui, principalmente bactérias e leveduras, eles perdem a parede celular na hora que entram. Alguns que conseguem atravessar vão estar estimulando o crescimento de pelo radicular. E os que não conseguem atravessar, a planta se alimenta dos constituintes que tem ali dentro. Tem várias fotos, passar rapidinho. Aqui é Sinodon dactyli, Bacillus amyloliquefacens, entrando dentro de Sinodon dactylum, pessoal que planta grama aí. Amarantos sendo bombardeado por algum tipo de levedura. Isso tudo demonstrando, esse trabalho foi feito para demonstrar que isso ocorre. São formas novas que a gente está aprendendo e observando, que isso não é dado nos cursos de agronomia até 5 anos atrás. No meu, então, nem a gente sabia disso. Nem fazia ideia. Aqui, são pelos radiculares de soja, ou pequenas raízes de soja. A testemunha, da direita minha aqui, né? Inoculada com Bradyrhizobium, os dois de baixo com 2 tipos de Azospirillum diferentes, e os 2 abaixo com o Brad de cima, mais um Azospirillum. A gente vê que as associações aumentam. O crescimento de pelo radicular aqui, será que não pode estar ligado ao processo de rizofagia que a gente estava vendo ali atrás? Pesquisa tem que fazer, eu sou prático. O que a gente mais tem também, dentro dos micro-organismos que vão estar povoando o solo e ajudando a planta, as ectomicorrizas, endomicorrizas. Depois vai ter mais gente falando aí sobre elas também. Outra mulher que me ajudou muito, a doutora Cláudia Gorgen, trabalhou já aqui com vocês, aqui na região. Ela me mostrou um outro ponto que estava faltando. Até agora eu falei sobre os micro-organismos, interação micro-organismo-planta. Agora ela me falou também sobre a mineralogia. Vamos aprender mais, observar mais, saber o que a gente realmente tem no solo, conhecer o nosso solo, aonde estão os minerais, se é que estão ali no solo, ou o que a gente precisa estar alimentando para alimentar a mineralogia. Porque a mineralogia também vai influenciar os minerais que tem no solo, ou o solo, a origem do seu solo, também vai influenciar no crescimento, qual tipo de colônia que vai estar crescendo ali no seu solo. Então, às vezes, a gente tem que associar algumas rochas ou algum outro tipo de alimento para você estar tendo o crescimento daqueles micro-organismos que você precisa.
Mostrou também que as plantas e os micro-organismos são capazes de coisas incríveis quando a gente olha microscopicamente. Raiz de milho. Acho que o Bisão conhece essa imagem aqui também, o Éder. Raiz de milho abraçando um cristal de quartzo, e ali em cima, a gente mostrando, acho que é o verdito, solo bauru com o camafugito. O camafugito está ali na estrelinha, e o que é o maior ali é um grão de quartzo sendo abraçado e quebrado, ou a raiz se alimentando dele. Quem sabe, né? Aqui o processo de biointemperismo. Eu falei que ia trazer a doutora Cláudia ali, está aqui também. Processo de biointemperismo formando os agregados junto. Doutora Alana Collen também me inspirou muito quando ela escreveu o livro 10% Humano, que é aí que eu fui entender como os micro-organismos ajudam o nosso corpo. E essa pesquisa, depois eu fui procurar de onde estava saindo todo esse monte de pesquisa, que hoje tem inúmeras e inúmeras pesquisas, cada vez mais crescente, graças a essa outra mulher, doutora Lynn Margulis, uma evolucionista. Meu tempo já está esgotado, eu vou ter que correr, vou extrapolar um pouquinho. Uma evolucionista que, em 1970, ela falou sobre a teoria, descreveu a teoria da endossimbiose. Simbiose eu já tinha falado ali atrás, volto a falar agora porque é muito importante. É mais ou menos o que fala a teoria da endossimbiose dentro da evolução. A gente até então não sabia como tinha algumas coisas, como tinha evoluído algumas coisas. Então, mais ou menos, alguém tem cachorro aqui? Alguém tem cachorro aí? Gosta muito do cachorro? Imagina você e seu cachorro se interagir tanto, que vocês ficam grudados ali e viram um ser só. A simbiose entre as bactérias, ou arqueias e outras bactérias, na verdade, o que ela estudou foi uma arqueia e uma alfa-proteobactéria. A associação entre as duas foi o que começou a gerar as primeiras células eucarióticas, ou os princípios de evolução para a célula eucariótica. Só para vocês terem ideia, aquela questão de tempo, há 1,6 bilhões de anos atrás, ocorreu uma associação parecida, e dentro dela, o estudo dela foi em cima de duas organelas, a mitocôndria e os plastos, ou plastídeos, que são os cloroplastos, são um tipo de plastídeos. Por quê? Porque eles têm um RNA, um DNA próprio, diferente do DNA da célula-mãe. Então, o que aconteceu? Uma proteobactéria entra numa arqueia, ou uma arqueia entra dentro de uma alfa-proteobactéria. Eu não sou tão microbiologista assim, mas uma que produz energia entra dentro de uma outra e se associa por simbiose, porque uma faz bem para a outra. O cloroplasto, a mesma coisa. Uma cianofícia pode ter entrado dentro de uma outra alga, isso durante milhões de anos, e selecionou, e daí começa a ter também células eucarióticas que conseguem fazer fotossíntese. Depois ela falou sobre a hipótese de Gaia, junto com James Lovelock, que fala sobre a Terra sendo um organismo único. É muito legal o livro. E mais para frente, em 1991, ela fala sobre o termo holobionte, que é exatamente o que a doutora Alana Collen fala quando a gente fala que nós somos 10% humano. Que 90% das células que a gente tem dentro do nosso corpo são de micro-organismos que vivem em simbiose com a gente. Um holobionte é o conjunto de um hospedeiro e as muitas outras espécies que vivem nele ou ao redor dele, que juntos formam uma unidade ecológica diferente. Isso serve para a gente, para planta, para inseto, para todo ser vivo. As próprias colônias de bactérias, de fungo, elas vivem em simbiose. É assim que a gente tem descoberto
a evolução. É assim que a gente está agora descrevendo a teoria elogenômica da evolução. A gente com isso já descobriu, tem muita pesquisa sobre a saúde humana, enquanto o microbioma existente da gente influencia na nossa genética, no nosso genótipo, no nosso fenótipo, né, na expressão. Cada vez mais pesquisa, cada vez mais a gente sabe que a gente não enxergaria se não fosse ácaros que vivem na gente, que várias doenças são devidas a gente não ter a microbiota que a gente tinha antes, autismo, Alzheimer. O doutor Yamada está aí também, que eu acho que ele pode depois, quem quiser conversar com ele, sabe muito sobre tudo isso. Então, cada vez mais a gente tem descoberto isso. Aqui um pouquinho do que eu vasculhei, da onde eu estava vendo, o projeto Microbioma Humano. Isso são inúmeras pesquisas patrocinadas. O microbioma é a saúde pediátrica. A gente tem falando sobre como o comportamento humano e de crianças tem sido influenciados pelo microbioma nosso. Simbiogênese, aí é o artigo da simbiogênese da doutora Aline Margulis. Superorganismos holombiontes, conservando o holombionte, é um artigo maravilhoso. Depois, quem tiver tempo, tem várias coisas falando sobre agricultura, sobre como o holombionte vegetal funciona. E isso que a gente tem que entender que a gente não é mais sozinho. Nós somos vários aqui dentro, e a gente só é uma parte disso. A importância do microbioma no holombionte vegetal, como é importante toda essa cadeia de micro-organismos que a gente tem dentro do solo, como funciona isso dentro da fisiologia, as expressões fisiológicas que a gente tem de proteção. Os insetos também, tem inseto, para você ter ideia, tem a vespa-lobo, quem já ouviu falar, é uma vespa que se ela não tivesse uma bactéria que tem dentro do corpo dela, ela não sobreviveria. Ela transmite isso verticalmente. Quando ela se reproduz, ela já está transmitindo essa bactéria que está dentro do corpo dela. E graças a ela que ela consegue se alimentar. Aqui um relatório americano de 2017. Prioridades da pesquisa do microbioma agrícola. Já desde 2016, eles já estão lá na frente estudando isso. A gente tem muita gente boa aqui dentro do Brasil estudando o microbioma, mas a gente tem que começar a colocar isso. A gente não precisa esperar ter divulgada um monte de coisa e um monte de produto. A gente pode estar fazendo isso, e isso o gás tem fomentado. Daqui a pouco o Daniel vai estar falando um pouco sobre isso também. A gente tem feito isso, eu tenho feito muito isso. Na evolução do ser vivo, a gente começou a chegar nesse ponto que a gente está. E a gente não tem mais tempo agora para individualismo. Agora a gente pode entender que a gente vive em comunidade. Desenhozinho da Ana Primavera. A gente agora pode entender sobre a importância que tem tudo isso aqui. Sobre a importância que a gente tem em comunidade entre a gente. A gente está vendo guerra. A gente está vendo várias coisas acontecendo, discriminação. A gente tem que entender que a gente veio da mesma bactéria, cara. Matar animal, matar planta. A planta está muito mais, a gente tinha que pedir bênção para ela. Ela é um ser que teve a mesma origem que a gente e está aqui há muito mais tempo. Então, antes de cortar, a gente pode até utilizar, mas vamos pedir bênção. Antes de matar um boi, na verdade, todos os açougueiros antigos, eles eram religiosos, eram sacerdotes. Eles precisavam pedir a bênção. Um lenhador também era um sacerdote. Vamos pedir permissão. A gente faz parte disso. A gente não pode ter mais essa intolerância. Não tem mais tempo, eu acho, para a gente, para fazer guerra com outro ser humano. O solo, a mesma coisa. O que está vivo ali dentro do solo, a gente tem que usar em benefício da gente. A gente já está começando a entender um pouco de como isso funciona e de como a gente pode fazer. A gente tem que lembrar que o agricultor é produtor de alimento, é produtor de saúde, não é a farmácia que produz saúde.
Queria parabenizar de novo as mulheres que estão aqui, as mães da natureza, as mães nossas, Fabélia, Laura, Daniela, Maria Helena, que puderam proporcionar tudo isso que a gente está tendo aqui. E eu acho que eu termino por aqui. Lembra disso, lembra desses números. Que em 1 grama de solo você tem 10 a 9 de bactérias. Aí você olha dentro do produto que vocês estão comprando lá, quanto vocês têm também. Desculpa se eu fui agressivo em algumas coisas, mas eu acho que a gente tem que facilitar para o agricultor. O agricultor é o ser primordial que tem na terra, é ele que produz alimento. E a gente está esquecendo que a gente produz alimento. Tá? Obrigado, gente. Obrigado, Algás.